Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre análise hidráulica e hidrológica, de obras de detenção, seja bacia, seja um barramento para detenção, tá? Essas obras elas funcionam para gerar um amortecimento da vazão de pico, nosso hidrograma de cheia, então reduzir essa vazão de pico no trecho de jusante ali da obra, tá bom? Então a gente vai ver como que a gente consegue avaliar a eficiência, vamos colocar assim, desses reservatórios, como que a gente pode indicar esses reservatórios, como que a gente pode calculá-los, verificar vertedor, descarregador de fundo, com auxílio do software REC HMS, tá bom? Então, hoje você vai aprender a utilizar o software REC HMS para fazer essas análises de amortecimento de onda de cheia propagada em reservatórios, tá certo? Então, antes da gente começar a nossa aula aqui efetivamente, queria falar para vocês que toda terça e toda quinta-feira, nós temos aqui um encontro marcado às 8 horas. Então, toda terça-feira nós temos um episódio novo no nosso podcast sobre as águas, que acontece toda terça-feira às 8 horas da noite. E toda quinta-feira às 8 horas da noite nós temos uma aula técnica, então, que está acontecendo agora aqui com vocês, tá bom? Então, esses 2 dias da semana, nós temos esses conteúdos que nós desenvolvemos aqui no nosso canal, tá bom? Então, sintam-se convidados aí para os próximos conteúdos também na próxima semana, tá certo? Outra aviso importante, se você perdeu os conteúdos da semana passada, retrasada, eles estão gravados aqui no YouTube, tá? No meu canal, então você pode, depois dessa aula aqui, voltar e assistir esses conteúdos da semana passada, retrasada, etc. Se você gosta desse tipo de assunto que a gente aborda aqui no canal, de drenagem hidráulica, recursos hídricos, assim, de uma forma geral, o tema de águas, tanto em quantidade, como em tratamento, se você curte, se você gosta desses temas, clica em curtir aqui nesse vídeo, porque você sabe que o YouTube, essa plataforma que nós estamos utilizando, ele distribui mais os vídeos quando ele entende que o vídeo é relevante, Então, como que ele entende um vídeo relevante? Quando tem mais interação, mais curtida, mais compartilhamento, mais comentário, tá bom? Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo para ajudar com que esse vídeo chegue em mais profissionais, mais estudantes aí de graduação, de pós, de mestrado, pessoal que já está na prática atuando nas empresas, em órgãos públicos, Então, assim, é uma forma de você também propagar essa notícia e essas aulas para essa galera também, tá bom? Agora, se você já conhece alguém que já gosta, já atua nessa área, já tem interesse nessa área, tem dúvidas, Hoje em dia a gente tem assim, uma escassez muito grande desse assunto, principalmente na internet. Se você conhece profissionais nessa área, que tem interesse, mas tem dúvidas, quer aprender mais, já clica direto em compartilhar e envia esse material direto ali para o seu colega de trabalho, de estudo, etc., tá bom? Para que você possa já compartilhar esse material também direto ali com um profissional, um estudante que tem interesse nessa área, beleza? Manda no grupo do WhatsApp de estudos, de engenheiro e por aí vai, tá certo? E um terceiro ponto, pessoal, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreva aqui no canal para você estar por dentro de todas as novidades que nós postamos aqui diariamente no canal. Então, todos os dias nós postamos vídeos novos aqui no canal e você vai estar por dentro, então, dessas novidades, se inscrevendo e ativando o sininho. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá então, vamos iniciar a nossa aula aqui efetivamente, ok? Nós vamos utilizar o REC HMS, vamos utilizar também o Excel para a gente desenvolver o tema de hoje, tá? Antes da gente começar a utilizar as ferramentas, eu quero deixar claro o conceito para você dessas obras de detenção, tá? Qual que é o conceito? Bom, eu tenho um hidrograma de cheia, que está se propagando ao longo da minha rede de drenagem, e quando eu utilizo uma obra de detenção de cheias, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquele pico de vazão, ela vai amortecer esse pico de vazão, tá? E a base do nosso hidrograma vai se tornar ali uma base mais larga, mais extensa, mais demorada para esse escoamento acontecer na nossa bacia, tá? Por que é importante ter essas obras de detenção muitas vezes? Porque às vezes o nosso sistema de drenagem ajusante já está sobrecarregado. Ou seja,
está chegando uma quantidade de água no nosso sistema, né, seja lá uma travessia, um canal, um bueiro, né, está chegando uma vazão que essa estrutura ou essas estruturas não suportam mais, tá? Então, quando ela não suporta, um canal, por exemplo, tende a transbordar água para as áreas adjacentes, e aí isso vai impactar ali na sociedade, na população que mora nessas áreas adjacentes, né? Então, a ideia é fazer com que essa vazão de pico reduza, né? Para que a gente tire essa sobrecarga do sistema de drenagem de jusante, a gente amorteça esse hidrograma no reservatório, seja em barramento ou em bacia, alivia essa sobrecarga no sistema de drenagem e nós não tenhamos ali um transbordamento de um canal, não tenhamos ali um transbordamento de uma travessia, água passando por cima de ponte, esses problemas que a gente acaba vendo aí nos períodos chuvosos, tá? Então, a obra de detenção, seja um barramento, uma estrutura na transversal de um curso d'água que vai gerar esse volume, né, de detenção, ou uma bacia mesmo, escavada, offline, nós precisamos ali sempre olhar com essa visão, né, de deter essa água, de amortecer essa vazão de pico, tá certo? Então, essa é a principal motivo aí de a gente estudar esse tipo de obra, beleza? Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente já iniciar. Então é o seguinte, vou abrir aqui o REC HMS. Nós utilizamos aqui esse modelo na semana passada para a gente avaliar a propagação de onda de cheia no trecho de rio. Então nós vimos lá o método Munsky-Gankunj, né, como que esse hidrograma vai se propagando ao longo desse trecho de rio, etc. Né? E hoje o que acontece? Olha só, eu tenho aqui a minha subbacia 1, eu tenho a minha subbacia 2, né? E ambas, né, somadas aqui, estão descarregando uma vazão na junção 1, ok? Na junção 1. Só que no nosso exemplo, pessoal, o que acontece? Nessa junção 1, eu tenho um trecho de ponte, tá? Então, tem uma travessia, eu tenho uma ponte aqui, locada justamente na minha junção 1. E essa ponte, obviamente, ela suporta, né, uma vazão máxima, né? Então, assim, ela tem uma seção hidráulica, essa seção hidráulica com a declividade e rugosidade, eu consigo veicular uma vazão máxima nessa seção, tá? Agora, se a vazão de contribuição, ou seja, se a vazão que está chegando da bacia 1 mais bacia 2 somadas ali, né, naquele ponto, ultrapassarem a capacidade hidráulica da minha ponte, o que vai acontecer? Ela vai transbordar, né? Ou seja, a minha ponte cabe 10, está chegando 20, né? Esses outros 10, né, que nos resta, vai transbordar, ok? Porque ela tem uma capacidade máxima de veicular essa vazão, tá? Então, esse é o cenário que nós vamos trabalhar. Bom, então, tendo em vista esse cenário, eu preciso, antes de tudo, saber qual que é a vazão máxima que essa ponte consegue receber, né? Ou seja, qual é o escoamento máximo que pode passar sob a ponte, tá? Então, para isso, eu vou abrir aqui o Excel. Essa é uma ponte que tem, então, 40 metros, né, de comprimento, e ela tem aqui uma altura de 7 metros, tá? Mas nós estamos considerando um freeboard aqui de 1,40 m. Por que 1,40 m? Porque se a gente pegar aqui 7 metros vezes 0,2, vai dar 1,40 m. Então, a gente sabe que o DAE em São Paulo, né, ele indica que o nosso freeboard mínimo tem que ser de 20% da lâmina d'água, né? Então, aqui nós já estamos deixando uma sobra aqui da seção total, né, justamente para a gente não pecar aqui pela falha do freeboard. Então, a gente está deixando 1,40 m aqui de freeboard, ok? Depois a gente pode até alterar ou não, né? Mas aqui eu já tenho uma borda livre, ou seja, da minha lâmina d'água até a parte inferior da longarina, eu tenho que ter 1,40 m aqui livre. Então, me sobra 5,60 metros de seção útil da minha ponte, né, do vão aqui da minha ponte. Então, eu tenho 40 metros de largura por 7 metros de altura, mais útil mesmo que eu vou utilizar no cálculo hidráulico vai ser 5,6 metros, ok? Bom, com isso eu consigo calcular a minha área, que vai ser base vezes altura, que é uma seção retangular. Consigo calcular o meu perímetro, né, que vai ser a minha base mais 2 vezes a altura, né, ou seja, vai ser esse lado aqui mais a base mais esse 5,60, então vai dar 51,2. E consigo calcular também o raio hidráulico, que vai ser a divisão aqui da área pelo perímetro,
tá? Então, chego no raio hidráulico. Nesse trecho, eu tenho uma declividade de 1%, ou 0,01 metros por metro, né, que mudando a unidade. E eu tenho uma rugosidade de 0,018, porque toda a seção aqui sob a ponte é de concreto, né? Então, tem um muro de concreto aqui de 5,60 metros, tenho todo o revestimento da base também em concreto, ok? Bom, então com isso, pessoal, consigo fazer um cálculo prévio aqui de vazão máxima, né? Então, utilizando a equação de Manning, eu tenho uma vazão máxima de 166,44 metros cúbicos por segundo, que pode ser veiculada nessa ponte, respeitando um freeboard aqui de 1,40 m, tá? Deixando um freeboard de 1,40 m. Então, essa é a condição inicial. Bom, agora se eu pegar o meu modelo e avaliar aqui o quanto que eu tenho, deixa eu só rodar aqui o cálculo, né, para a gente avaliar quanto que eu tenho de vazão chegando aqui na minha junção 1, né? Então, vou pegar aqui a junção 1 e vou olhar o gráfico dela. Olha só, eu tenho aqui um hidrograma pequenininho, né, esse pontilhado aqui, que ele é o hidrograma da minha subbacia 2. E esse hidrograma tracejado maior é o hidrograma da subbacia 1. Né? Então, olhando aqui de forma minimizada, eu tenho aqui o pontilhado menor, é o que está chegando de água da sub 2, e o tracejado maior é o que está chegando de água na sub 1. Quando eu somo os dois aqui no ponto de junção da minha ponte, eu vou ter um hidrograma com uma vazão de pico aqui próxima de 365,96 metros cúbicos. Consigo ver até de uma forma mais detalhada, mais precisa esse valor, ó. Se eu clicar aqui na tabela resumida, então eu tenho uma vazão de pico, 366,1 metros cúbicos por segundo, tá? Então olha só o que está acontecendo, pessoal. Eu tenho uma vazão que está chegando na ponte, que é de 366 metros cúbicos, mas a minha ponte só suporta 166. Deixa eu ver se é esse valor. Isso, 166. Ela só suporta 166 metros cúbicos, tá? Tá chegando a 300 e pouco, ela suporta 100 e pouco. Então, o que vai acontecer? Essa ponte ela vai transbordar, né? Essa água ela vai transbordar dessa calha. Né? Nós temos ali um problema, né, de inundação nesse trecho, e podemos ter ali problemas muito graves, né, em relação à ponte, pode inclusive levar a ponte ao colapso, né? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Eu preciso que chegue no máximo nessa ponte uma vazão de 160 metros cúbicos por segundo, mas está chegando a 366. O que eu poderia fazer a caráter de estudo, né, para avaliar uma possibilidade ali da gente reduzir essa vazão de pico nesse trecho, tá? Trabalhar com um reservatório, né, um reservatório de detenção na minha bacia 1, por exemplo. Né? Então, eu tenho aqui a minha subbacia 1, e se eu colocar um reservatório aqui, ó, de detenção, né, e essa vazão que chegaria agora na minha junção 1 tem que passar pelo reservatório, vai ser gerado ali um processo de detenção, né, vai ter o meu hidrograma efluente, que é o de saída, que vai chegar na minha ponte, talvez ali com um nível menor. Né? Então, essa que seria a ideia, amortecer essa vazão, né, dentro desse reservatório, que eu poderia estar indicando aqui na minha subbacia 1, ok? Então, isso que a gente vai fazer agora. Eu vou abrir aqui um outro arquivinho para a gente fazer esse exemplo. Ó. Vou abrir ele aqui. E vou abrir ele no mapinha aqui também. Beleza. Então, eu tenho aqui esse cenário, né, onde eu chego com uma vazão de 366, tenho que chegar com uma vazão de 160, etc, etc. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou inserir um reservatório na minha subbacia 1. E como que eu faço isso? Eu vim aqui em cima, onde eu tenho esses ícones aqui em cima. Então, eu tenho o ícone de subbacia, eu tenho o ícone de rio, tenho o ícone de reservatório, de junção, né? De source, né? Que pode ser o meu ponto aqui de entrada, né? Eu posso entrar com o meu hidrograma, né, com a minha saída. Então, tem algumas opções, né? Tem o breakpoint para delimitação de bacia, etc. Bombeamento e tal. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu preciso incluir um reservatório. Então, eu vou clicar aqui no reservatório, ok? E vou posicionar ele aqui, por exemplo, nesse trecho aqui da minha bacia 1, tá? Vou clicar ele aqui, vai ter um nome dele, vou clicar em criar, beleza. E eu tenho um reservatório aqui agora.
Agora, pessoal, o que acontece? Esse reservatório está avulso aqui, ó. Tá? Perceba que da subbacia 1 sai uma linha preta, ó, e vai até a junção 1. Da subbacia 2 sai uma linha preta e vai até a junção 1 também. Eu vou dar um zoom aqui. Só que o meu reservatório ele está meio avulso aqui, né? Então ele não está conectado com nada, né? Então, para eu conectar esse reservatório, eu vou ter que clicar nele, clicar com o botão direito, conectar downstream, né? Aqui águas abaixo, jusante, tá? E aí eu posso clicar aqui na junção, ó, junção 1. Beleza, conectei o reservatório na minha junção 1. O que eu tenho que fazer agora? A minha subbacia, né? Ela está jogando água para a minha junção 1, onde eu tenho aqui a minha ponte. Só que eu não quero que o meu curso d'água passe direto, né, para a minha ponte. Eu quero que ele passe pelo reservatório, aconteça aqui a detenção dessas cheias, eu tenho um hidrograma efluente que aí sim vai ser encaminhado para a minha ponte, para o trecho aqui de junção. Então, para eu fazer isso, eu preciso mudar a conexão de jusante da subbacia 1. Como? Clico aqui no ícone da subbacia 1, clico com o botão direito, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu posso mudar por aqui, inclusive. Eu posso vir aqui do lado esquerdo, ó, onde está a junção 1, né? Vim aqui e coloco o reservatório, tá? Ele demora um pouco para atualizar, então se eu clicar numa outra abinha aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Deixa eu ver se ele já atualizou. Não, ainda não. Deixa eu clicar aqui de novo. Ó, downstream, né? Subbacia 1. Vou colocar aqui, reservatório. Beleza. Clicar para atualizar. Vamos ver se atualizou aqui. Tá, beleza. Então atualizou. Então eu tenho aqui, deixa eu dar um pouco o zoom. Eu tenho aqui a minha subbacia 1, né? Vou até jogar ela um pouco para cá. Que ela vai descarregar no reservatório. Esse reservatório vai encaminhar aqui, ó, tá? Esse volume de água para a minha junção 1, que vai ser somado aqui com a minha subbacia 2, né? Então eu vou ter esse resultado novo aqui, chegando na minha ponte, certo? Bom, agora que eu inseri esse novo objeto, que é o reservatório, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui nesse ícone do reservatório e eu vou configurar algumas opções aqui embaixo, ó. Então, downstream, tá? Junção 1, que a gente acabou de configurar. O método vai ser Outflow Structures, né? Porque aqui a gente tem algumas opções já de outlet, spillway, dump-top, bombeamento, né? Então eu consigo já deixar ele preparado, tá? Aqui o nosso método de acúmulo, né? Eu vou colocar elevação volume, cota volume, tá? Então eu vou inserir aqui uma curva cota volume, né, para esse reservatório que eu vou ter na subbacia 1. Condição inicial, né? Bom, a condição inicial que vai sair desse reservatório, a vazão que vai sair no primeiro passo de tempo, vai ser igual à vazão que vai entrar, tá? Porque como a gente vai fazer um cálculo interativo, eu preciso ter um pontapé inicial. Então, o que ele está perguntando? Bom, qual que vai ser a vazão de saída no primeiro passo de tempo? Essa vazão de saída, no primeiro passo de tempo, vai ser igual à vazão de entrada. Ponto, tá? A partir daí, ele vai, então, fazer todas as interações por passo de tempo para realizar o amortecimento. Então, é só um pontapé inicial que eu preciso dar, tá? Aqui, qual que é o nível d'água, né, que nós teríamos aqui a jusante constante para a saída do reservatório? Aqui a gente vai deixar nenhum, né, por enquanto, tá? E aqui o time step, né, que é o nosso passo de tempo aqui, eu vou deixar ele igual ao nosso simulation interval, que é os dados que nós já havíamos inserido aqui no modelo na semana passada, tá? Então, é o passo de tempo aqui que nós temos, ok? Agora, eu tenho aqui algumas opções, né? Então, aqui embaixo eu tenho algumas opções de ligar o modelo de evaporação, ligar o modelo de dam break e tal, né? E aqui eu tenho os dispositivos aqui que eu vou utilizar para tirar essa água do reservatório. Tá? Pode ser bombeamento, pode ser vertedor de crista, descarregador de base e tal. Então, nesse caso, eu vou utilizar um descarregador de base, um outlet, e vou utilizar um spillway também, que é um vertedor de crista. Então, vou clicar aqui na setinha para cima para ficar 1 e 1. Quando eu clico aqui e adiciono esses dispositivos, aqui descarregador de fundo e vertedor de crista, vai aparecer um maisinho aqui na frente do reservatório, eu vou clicar nele, e aparece duas pastinhas aqui, pessoal.
Outlet e Spillway, né? Então, se eu clicar aqui em Outlet, aparece aqui um ícone de Outlet. Se eu clicar aqui em Spillway, também aparece um ícone aqui de Spillway, ok? Então, o que eu vou fazer? Bom, vou inserir agora o meu Outlet, vou inserir os dados também do meu Spillway, tá? Então, eu vou começar pelo Outlet. Bom, aqui ele já me pergunta, né, se nós vamos trabalhar aqui com o método de orifício, né, nós vamos trabalhar com o método de orifício, com a direção principal, né, somente aqui com uma tubulação, né, na base, e aí ele pede para mim, então, a elevação da linha de centro da tubulação, a área do tubo e um coeficiente de descarga. Então, eu vou voltar aqui no meu Excel, e eu vou considerar assim, né, eu vou ter uma quantidade só de descarregador de fundo, diâmetro de 1,5 inicialmente, então já posso inserir aqui, ó. Bom, diâmetro a gente não vai inserir, mas vai inserir a área, né? Então, se eu tenho um diâmetro de 1,5, eu vou ter uma área de 1,77. Então, aqui a minha área vai ser 1,77. Aqui o centro de elevação está na cota 36, né? Então, pegando a topografia do barramento, colocando o barramento e locando aqui a tubulação no fundo, ela ficaria numa cota 36 aqui, de acordo com a topografia. Então, colocaria aqui cota 36. E o descarregador, né, o coeficiente de descarga, aqui a gente tem algumas literaturas que a gente pode se apoiar, né? Tem o livro do Cagnoli, né? Tem um livro também do Magela, né, de hidrelétrica, tem várias referências ali de coeficiente, tem o livro do Porto também, né? Então, para esse caso, a gente vai estar adotando um valor de 0,65, é um valor adimensional. Então, 0,65, que é o nosso CD, coeficiente de descarga. Beleza, então eu configurei aqui o meu outlet, que é o meu descarregador de fundo, e agora venho configurar o meu spillway. Eu vou clicar nele aqui. E aí aparece também algumas informações, né, que eu vou ter que inserir. Então, a elevação do spillway, ele vai estar na cota 47, tá? Então, eu vou ter um barramento aqui que vai pelo menos da cota 36 até a 47, que é o vertedor, depois mais a parede do vertedor até a crista, né? Então, tem uma barragem que vai até uma cota 50, 51. Então, a elevação aqui vai ser 47, a largura no meu vertedor aqui vai ser de 40 metros, inicialmente, né? Mas por que 40 metros e tal? Só a gente vai ter que testar, né? Então, como é um processo interativo, vou ter que testar um vertedor de 40, com um descarregador de fundo de 1,5, com essa altura de barramento, né? Para ver se a gente vai conseguir atender ali a nossa demanda de chegar com 160 metros cúbicos por segundo na ponte. Se ainda chegar uma vazão maior, a gente vai ter que redimensionar esse reservatório, tanto a cota do vertedor, ou a largura, etc. Tá? Então, aqui são os pontapés iniciais. E aqui também o descarregador de fundo, o vertedor de crista, vai ter o nosso CD, né, o coeficiente de descarga, que nesse caso vai ser 1,80. Aí não vai ter aqui o gate, né? Então, só realmente o vertedor de crista com lâmina livre, né? Então, beleza. Então, inseri aqui as propriedades do outlet e do spillway, né, para a gente fazer esse teste inicial e ver o quanto que a gente consegue amortecer aqui com esses dispositivos e com o barramento, né? E agora, antes de seguir, eu preciso inserir aqui uma curva, né, cota-volume, vamos colocar assim, para esse reservatório. Tá? E o que seria uma curva cota-volume? Bom, seria o seguinte, imagine que eu tenho uma topografia, né, e aí eu vou colocar a minha barragem justamente aqui para criar toda a minha detenção aqui a montante, ok? Então, a cada curva de nível que é alagada, eu vou ter um volume armazenado. Então, tem uma curva de nível, um volume armazenado. Mais uma curva de nível, um outro volume armazenado. Tá? Então, isso daqui, a gente precisa ter essa curva, né, cota-volume do barramento, ou ter a topobatimetria para a gente levantar essa cota-volume. Tá? Então, isso daqui é imprescindível, a gente tem em mãos para a gente conseguir desenvolver o modelo de amortecimento. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui as minhas cotas e tenho os meus volumes. Aqui eles já estão em 1.000 metros cúbicos, né, por segundo, porque o REC HMS, dependendo da versão, ele já pede em 1.000 metros cúbicos, né? Então, como que a gente vai fazer? Vou vir aqui agora em componentes, e aqui Parity Data Manager, vou clicar nele aqui,
E aí ele fala, o que você vai inserir aqui? Série do quê? Curva do quê, né? Então, eu vou inserir uma curva aqui de elevação, volume, tá? Elevation, Storage and Functions. Vamos selecionar aqui, novo. Vou colocar aqui o nome, cota volume. Vou clicar em criar. Apareceu aqui a cota volume, beleza. E apareceu uma pastinha aqui embaixo também, ó. Perde data, só o data, né? Não tem o manager, mas essa pastinha aqui, se eu clicar no mais, aparece então Elevation Storage Functions, né? Então eu consigo aqui basicamente clicar no mais uma vez e vir aqui em cota volume, tá? Onde aparece esse desenho. Bom, então aqui os dados vão ser entrados, vão ser inseridos manualmente, né? Ok. E as unidades, né, vai ser aqui em metro cúbico. Aqui nós já temos a unidade de 1000 metros cúbicos. Né? Venho aqui em Table agora e vou inserir, então, a minha cota volume. Então, vou pegar aqui a minha cota volume, pegar todas as minhas cotas, inserir aqui em Elevation, pegar todos os meus volumes, não esse daqui que está em metro cúbico, mas esse daqui que já está em 1000 metros cúbicos, como está aqui a unidade. Né? Vou inserir aqui. Beleza? Posso apagar aqui essa última linha, deletar aqui a última linha, e fica assim. Então, para cada cota, eu vou ter um volume aqui armazenado, certo? Maravilha, pessoal. E agora, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui agora no meu ícone de reservatório, por quê? Lembra que aquela função de elevação e storage estava desabilitado? Né? Agora que eu criei aqui uma curva-chave, eu posso vir aqui e habilitar a cota volume. Tá? Então, por que cota volume? Porque ele vai usar para esse reservatório aqui, tá? A cota volume que a gente acabou de inserir aqui, tá? Nessa tabela aqui, ok? Então, ele vai usar essa cota volume para esse reservatório para calcular o amortecimento aqui, certo? Então, isso que nós estamos fazendo. Bom, então, criei aqui a minha cota volume, conectei ela com o meu reservatório, editei o meu outlet, meu spillway. Agora eu posso rodar o cálculo para ver o que vai acontecer aqui de amortecimento. Então, venho aqui em Simulations Run, corrida 1, calcular. Beleza. Então, vou clicar aqui no meu reservatório e vou ver aqui em gráficos, né? Então, olha só, pessoal, o que está acontecendo. Vamos olhar aqui primeiro o gráfico inferior, né? Aqui eu tenho vazão no eixo vertical e no eixo horizontal eu tenho o meu horário, né? O meu tempo, tá? Essa linha tracejada aqui, ó, esse ideograma tracejado é o meu ideograma afluente, que está entrando no meu reservatório, tá? Então, que está chegando no reservatório. E esse ideograma, ele chega com uma vazão máxima aqui próxima de 360 metros cúbicos por segundo. Então, chega no reservatório, né, essa onda de cheia aqui, ó, de 360 metros cúbicos por segundo de vazão de pico. Agora, o reservatório, ele vai amortecer esse ideograma, né, e nós teremos, então, o nosso ideograma efluente. O que é o ideograma efluente? É o ideograma de saída do reservatório, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter lá um volume de espera do reservatório. Começou a chover, essa água vai começar a encher esse reservatório. E a vazão que está saindo é só a vazão do descarregador de fundo, né? Então, está soltando menos vazão, que é esse nível que nós estamos vendo aqui, ó, tá vendo? O descarregador de fundo trabalhando, ó, então ele está descarregando essa vazão, né, mais baixa aqui, ok? E o nível d'água vai subindo, vai subindo. Chega um ponto que ele chega na cota do vertedor. E aí começa a passar água tanto pelo descarregador de fundo quanto pelo vertedor de crista. Então, ó, tem uma subida aqui, ó, bem forte, porque agora, se eu pegar uma tubulação de 1,5 m, né, e comparar com o que um vertedor de 30 metros de largura consegue veicular, pô, o vertedor veicula muito mais vazão, né, deixa passar muito mais vazão. Então, por isso que sobe aqui com uma inclinação muito diferenciada aqui, devido o vertedor já estar trabalhando. Chega um ponto aqui, que chega na vazão de pico, né, também descarregada, que vai ser na ordem aqui de quase 200 metros cúbicos por segundo. Deixa eu ver se consigo parar o mouse aqui. Aqui, 193. E depois vai descendo aqui também, né, o nosso ideograma, tá? Então, o que eu tenho aqui? O ideograma de entrada e de saída do reservatório, tá? Então, esse ideograma aqui, pessoal,
nós temos aqui o afluente e o efluente. Agora, na parte de cima do nosso gráfico aqui, eu tenho esse eixo esquerdo aqui, que é volume acumulado, e esse eixo direito, que é elevação, nível d'água. Tá? Então, perceba, a linha ciã é o nível d'água, em função do tempo. Deixa eu maximizar. Então, olha só, o nível d'água aqui estava lá na cota 36, né? E aí ele vai subindo, conforme vai entrando vazão, vai subindo, até chegar numa cota máxima aqui de, deixa eu ver se dá para posicionar aqui, quase 49 metros, né, de altura. Então, chega nessa cota máxima, né, depois começa a reduzir também gradativamente, e o nosso volume também, que vai de zero, né, chega até próximo aqui de 7.000 vezes 1.000 metros cúbicos, né, depois ele vai descendo também, tá? Então, esse gráfico representa justamente o efeito do reservatório aqui na nossa bacia 1, tá certo? Beleza, vou fechar aqui agora e vou clicar aqui na junção 1, botão direito, ver o gráfico. Olha só o que está acontecendo, pessoal, na minha junção 1, né? Na minha junção 1, se a gente for olhar aqui o nosso modelo, chega então a vazão do reservatório 1, né? E chega a vazão da subbacia 2. Então, vão ser somadas aqui, nesse trecho aqui da nossa ponte, né? Então, olha só, eu tenho um hidrograma pontilhado, né, esse mais fininho, que ele é referente aqui da nossa subbacia 2, tá? Então, ele chega numa vazão máxima aqui da nossa subbacia 2. Só que eu também tenho esse hidrograma aqui, que era o nosso hidrograma efluente lá, né, da barragem, que é a linha tracejada, que também vai chegar na nossa ponte. Então, nesse ponto aqui da ponte, eles vão ser somados, tá? E qual que é o resultado final dessa somatória? O resultado final é a linha azul contínua. Então, a linha azul contínua vai chegar primeiro a um pico aqui de quase 120, depois ela vai descer, porque a bacia 2 já contribuiu, e vai começar a chegar a contribuição da bacia 1 do reservatório, que chega com um delay aqui, com um tempo aqui diferente, né? Então, chega aqui com uma vazão de pico também próxima aqui de 193, e depois desce. Então, nós temos dois pulsos aqui no nosso hidrograma, um da subbacia 2, que é uma bacia menor, um talveg também menor, chega mais rápido, e da subbacia 1, né, que além de ter o nosso reservatório, é uma bacia muito maior, com um talveg também muito maior, então chega mais tarde esse pico, né? Então, quando somados, eu tenho essa linha azul contínua e chega uma vazão de 193 metros cúbicos por segundo. Aí o que acontece, pessoal? 193 é o que está chegando na ponte lá, mas ela suporta 166. Então, o que vai acontecer? Vai dar pau, né? Tudo bem, reduzir bastante, de 360, que era a vazão de pico inicial, para 193, uma baita de uma redução, né? Só que essa ponte suporta só 166. Então, eu preciso ainda, né, otimizar, né, redimensionar aqui essa detenção, para que eu consiga chegar, né, numa vazão de pico, né, no trecho da ponte, de até uns 166 metros cúbicos por segundo. Certo? Então, preciso mudar aqui esse modelo, né, para atender essa demanda, tá? Como que nós vamos fazer isso, pessoal? Vamos voltar aqui para o REC-HMS. Vamos dar uma olhada aqui no reservatório. Eu vou fazer o seguinte agora, vou fazer algumas adoções de alteração do seguinte. Vou subir aqui 1 metro, tá, do meu vertedor de crista. Ele estava na cota 47, vou subir para a cota 48, tá? E vou reduzir aqui, tá? Eu estava com um vertedor de 40 metros de largura, vou reduzir para um vertedor de 30 metros de largura. Tá? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Pelo seguinte motivo. Bom, se eu tenho um vertedor nessa crista aqui, tá? E a água está passando por cima do vertedor, né? E está me gerando uma vazão de pico lá embaixo, né? Se eu pegar essas cotas da soleira e elevar um pouco essa cota da soleira, eu vou ter mais um metrinho ali para armazenar essa vazão, né? Para deixar mais tarde ali também essa propagação e tentar diminuir também essa vazão efluente. Esse é o motivo. Segunda alteração se eu tenho essa abertura aqui, do vertedor, tá, com 40 metros, né, de largura, se eu pegar e reduzir para 30 metros, vai passar menos água também, né, pelo vertedor de crista. Então, isso também pode reduzir ali a vazão de pico efluente. É como se eu estivesse detendo mais água, né?
Então, pessoal, nós temos aqui a nossa lâmina d'água aqui máxima normal, nós temos aqui a máxima máxima, né, que vai ser já essa contabilizando a detenção, e depois a crista da barragem. Então, o que eu estou fazendo? Né? Vou pegar o meu vertedor, subir 1 metro e vou deixar ele mais estreito, para não passar tanta vazão assim, para não gerar uma vazão de pico tão grande, e tentar reduzir ali para uma vazão de pico menor do que 166, tá? Então, eu vou fazer essa alteração aqui no software, né? Deixa eu só dividir a tela assim, beleza? Então, vem aqui no reservatório, no meu spillway, eu vou subir 1 metro aqui da cota dele e vou reduzir 10 metros de largura, tá? 10 metros de largura aqui do vertedor de crista. Vou vir agora em Compute, Run e rodar. Bom, se eu olhar aqui agora, o meu reservatório, perceba que ele amorteceu ainda mais, né? Agora está com uma vazão menor efluente aqui, ó. Tá? A vazão de entrada é a mesma, né? Mas a vazão efluente já é menor. Bom, mas o que me interessa mesmo é no trecho da ponte aqui. Então, nesse trecho da ponte, vou clicar nesse item aqui, colocar em gráfico, olha só. Ainda tem aqueles 2 pulsos, né? Devido à chegada ali da vazão da subbacia 2 e também do que vem do reservatório, tem os 2 pulsos, só que o meu pulso primeiro aqui, ele chega com 117. Ok, isso aqui passa na ponte, porque a ponte suporta até 166, né? Então, 117 vai ser veiculado sem grandes problemas. E agora, com esse estrangulamento ali do nosso vertedor e aumento de cota de soleira, eu vou ter aqui agora uma vazão de pico de 155 metros cúbicos por segundo nesse segundo pulso. E se ele suporta 166, né, vai suportar 155. Então, eu poderia trabalhar, por exemplo, com esse estudo inicial aqui desse reservatório, que já me atenderia, né, para eu não ter nenhum problema de transbordamento nessa ponte. O que eu posso fazer ainda é agora partir para uma otimização, tendo em vista que eu já cheguei numa solução, né, viável aqui, tecnicamente, eu posso ir otimizando essa solução para ela ficar também mais viável economicamente. E o que eu poderia testar aqui, pessoal? Bom, poderia agora reduzir a altura do barramento, né? Então, fazer 1 metro a menos o barramento, utilizar aqui uma cota volume com 1 metro a menos, né? E testar. Poderia estrangular ainda mais aqui o meu vertedor, né? Para ver se mesmo assim ele consegue comportar a lâmina excedente e reduzir ainda mais a vazão de pico. Poderia também reduzir o meu descarregador de fundo, aí eu teria que entrar numa questão mais ambiental também, de Q710 e tal, né? Então, se tivesse a possibilidade também trabalhar com isso. Então, assim, posso ter várias e várias alterações, né? Como eu já passei, eu não preciso ficar aumentando a altura do barramento, agora eu posso ir diminuindo, né? Para ver qual que é o mínimo possível e tal. Então, eu vou fazer mais uma alteração aqui para a gente, ó, do spillway, que está com comprimento de 30, vou colocar aqui o comprimento de 28 e vou colocar para calcular, para ver se ele vai passar. Bom, 28 passou, e olha só o que acontece. Com a vazão de 28, né, aqui eu vou ter 151 metros cúbicos por segundo, eu posso ir otimizando. Antes da gente ir otimizando até, só para mostrar um comparativo com vocês, é o seguinte, ó, o cenário 1 que a gente montou, né, eu tinha aqui uma vazão de pico de 193, quase 194 metros cúbicos por segundo, o NA máximo de 48,80, largura do vertedor 40 metros, cota do vertedor na cota 47, descarregador de fundo de 1,5 m na cota 36. Então, dava esses 2 pulsos aqui que a gente viu, né? Com essa vazão de pico aqui de 193. Beleza, o cenário 2, o que nós fizemos? Mudamos aqui a cota do vertedor de 47 para 48, e reduzimos o comprimento de 40 para 30, né? Então, o NA agora aumentou, né? Porque se eu estrangulei ali o meu vertedor, o NA foi até próximo de 50, só que a minha vazão de pico reduziu para 155, tá? Descarregador de fundo não mexi. Agora, o que eu acabei de fazer aqui? Reduzir aqui, ó, o meu vertedor para 28 metros, e a vazão de pico que chega agora no meu ponto 2, ó, é de 151,9. Então, poderia até colocar aqui, ó, um terceiro cenário aqui, dar uma avaliada. Então, aqui, terceiro cenário, 151,9,
Cota do NA. Vamos ver aqui se a gente pega a cota do NA logo aqui na saída do vertedor. 49,90 ainda, né? Então, aqui 49,90. Vertedor com 28 metros. Está na cota 48 e aqui está igual. Tá? Então, o cenário 3, ó, reduzindo 2 metros do vertedor, eu consegui reduzir uns 3 metros, 6 metros cúbicos de vazão. Tá? Pegando aqui o meu cenário 3. Vou colocar uma outra cor aqui para ele. Um laranjinha. Certo? Quero otimizar ainda mais. Volto aqui então. Venho no meu spillway e vou colocar aqui uma largura de 26 metros, tá? Para ver se ele vai passar com essa largura. Ó, 26 metros também passou. Então, 26 metros, o que vai acontecer com a vazão de pico? Caiu para 148,4. Então, vamos lá, vou criar um quarto cenário aqui, ó. Cenário 4. Jogar para cá, então vou colocar mais uma outra cor aqui. Cenário 4, a vazão de pico agora é de 148,40. 148,40. O NA, vamos pegar o NA lá, reservatório agora. O NA está na cota 50, chegou exatamente na cota 50. Comprimento do vertedor 26. Cota aqui descarregador, do vertedor 48, descarregador mantém a mesma coisa. Se eu olhar aqui, ó, as minhas curvas de nível estão indo até a cota 50, né? Então, o que isso quer dizer? Bom, se aqui o nível d'água já chegou na cota 50, se eu tentar estrangular mais um pouquinho o vertedor, provavelmente ele vai extrapolar, né? E aí não vai passar no cálculo. Por quê? Eu vou ter uma cota de crista, né, aqui do meu reservatório, né? E aí vai passar por cima da barragem. Então, aqui eu não vou conseguir reduzir ainda mais o vertedor, muito provavelmente. Tá? Então, ele está com 26 a largura mínima dele aqui. Tá? Se eu pegar aqui essas vazões, ó, vamos fazer o seguinte. Se eu pegar aqui essa vazão do cenário 3 e do cenário 2, eu vou ter aqui uma redução aqui de próximo de 5%. Né? Se eu pegar do cenário 4, né? E o cenário 1, vou ter aqui 24% ó, de redução, tá? Da vazão de pico, tá? Com essas alterações. Então, beleza. Vou testar só para a gente ver se vai dar o erro mesmo, né? Que já está na cota 50. Então, eu vou pegar aqui o meu spillway. Vou trabalhar agora com 25 de largura, né? O vertedor. E vou calcular. Ó, não rodou, tá vendo? E o que aparece aqui embaixo, ó, vamos dar uma olhada nas mensagens, ó. A nossa pool, né, nosso nível d'água, né, detido aqui no nosso reservatório, ela está aqui acima, né, do nosso nível d'água máximo da tabela para o reservatório 1. Tá? Então, ele falhou na simulação no dia 1 de janeiro, meio-dia e 50. Então, realmente, como nós estávamos prevendo aqui, né, se eu pego aqui o meu cenário 4, que já está com a lâmina d'água na cota 50, e eu só tenho aqui curva de nível até a minha cota 50, isso quer dizer que, bom, já está no limite, né? Então não consigo mais estrangular. Então, esse cenário 4 aqui seria o mais otimizado com essa alteração só de vertedor, né? Poderia alterar outras coisas também, mas só para a gente pegar um pouco desse feeling, tá? Bom, então nesse caso, né, eu teria aqui, pegando aqui um zoom do vertedor, eu teria ele na cota 48, a lâmina d'água aqui na cota 49,9 para o cenário 2, né, que eu tinha feito, e aqui também a nossa crista da barragem na cota 51, justamente para a gente ter esse freeboard aqui, né, poderia colocar até 52, que eu tenho uns 2 metros de freeboard e tal, né, no nosso barramento, tá? Então, aqui, pessoal, nós teríamos essas simulações, né, chegando no cenário aqui 4, talvez como um dos melhores cenários para a gente desenvolver aqui a sequência dos trabalhos, tá? Então, pegando o primeiro cenário testado, com a vazão de 193, que não era viável, e com o último cenário com a vazão de 148. Então, aqui na ponte, né, eu teria uma vazão inferior a 166, tá certo? Se eu fosse considerar aqui 148, daria aqui vamos ver aqui uma lâmina d'água
6,5, Então, teria aqui uma altura útil, uma lâmina d'água de 5,2, ó. Tá? Na ponte que tinha 7 metros, né? Então, beleza, eu vou ter um freeboard e vai estar passando, tá? Então, pessoal, dessa forma a gente consegue ir brincando aqui e avaliando, né? Quais seriam as possibilidades aqui para a gente trabalhar com esse reservatório. Eu sei que o mínimo é 26, então vou recalcular aqui com 26, né? No reservatório, a gente consegue ver, então, os resultados em gráfico, né, amortecido, e também aqui o resultado com a tabela resumida, né? E no trecho da ponte também a gente consegue ver com o gráfico, com os 2 pulsos, né? E também aqui com a nossa tabelinha resumida, tá? Com os valores aqui. Beleza? Então, pessoal, essa é a função do reservatório, receber aqui a nossa a vazão da subbacia 1, deter, amortecer essa vazão de pico, amortecer esse hidrograma, entregar para a junção 1, que já vai receber o da bacia 2 também somado aqui, né? Uma vazão menor, para que seja veiculada por essa ponte, tá certo? Se eu olhar o restante aqui do modelo, todo o restante ajusante também vai ser impactado aqui por esse reservatório, tá? Quando comparado no modelo sem o reservatório. Então, ele acaba impactando tudo que está aqui ajusante, certo? Bom, pessoal, então, espero que tenha ficado claro aí para vocês, né, essa utilização do reservatório aqui dentro da modelagem, né, justamente para criar esse amortecimento dessa onda de cheia, né, reduzir essa vazão de pico e tudo mais, tá? Se você gostou dessa aula, gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, tá? Para que a gente possa, para que o YouTube possa apresentar esse material para outros engenheiros, outros técnicos, estudantes. Se você não é inscrito no canal, se inscreva antes de sair, tá bom? Garanta aqui a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com quem você já conhece, que tem interesse, que tem dúvida nesse assunto, que gosta dessa área, né? Compartilhe com esse pessoal para receber essas informações também, tá bom? E na próxima terça-feira nós teremos mais um encontro com mais um episódio do nosso podcast que vai ser muito legal. Nós convidamos aí uma pessoa, um ponto fora da curva realmente para fazer esse bate-papo com a gente nessa área de hidrologia, tá bom? Então espero você na próxima terça-feira às 8 horas da noite. Então bom final de semana, se cuidem e tchau, tchau.